Bom dia, alunos do segundo ano. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, né? Que estejam seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Bom, nós aqui vamos seguir com as nossas aulas online, certo? E nós vamos agora partir da aula 18, que está na página 416. Aula 18, página 416. Quero frisar para vocês aqui no começo do vídeo, depois vou frisar no final do vídeo também, que a nossa prova será na sexta-feira, às 15 horas, tá? E a nossa prova, ela vai da aula 10 até a aula 18, certo? Então, a nossa prova, no mesmo esquema que vocês já estão acostumados, aqueles que são novos já fizeram prova mensal comigo, então já sabem o estilo de questão que eu coloco na prova. Vai ser da mesma forma, só que a prova vai estar lá na plataforma para vocês fazerem, ok? Tirem quaisquer dúvidas que apareçam ao longo desses dias comigo. Bom, a gente vai continuar falando, né, do tema da aula 17 e 18, que nós dividimos em duas aulas, que era a estrutura étnica da população brasileira. E aí, falando dessa estrutura étnica, a gente está falando bastante das duas populações que até hoje sofrem por condições herdadas no início da formação do país. A gente falou da população indígena na aula passada, e nessa aula nós vamos falar dos milhões de afrodescendentes que vieram para o Brasil e qual é a situação atual desses afrodescendentes no Brasil. Peço que vocês leiam também os capítulos do livro-texto em relação a essa aula, porque é muito importante, né, conteúdo de prova, tá? Bom, do século 16, ficou grudado aqui. Do século 16 não, do século 16 ao século 19, nós tivemos mais ou menos, né, mais de 3 milhões de africanos trazidos para o Brasil, tá? E quando eu digo trazidos para o Brasil, não é trazidos de forma espontânea. Os afrodescendentes que vieram, os africanos que vieram para o Brasil, eles não vieram de forma espontânea, eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram trazidos, né, de maneira obrigatória. Eles foram trazidos à força, uma migração forçada. Vieram para o Brasil, colônia de Portugal, para servir como mão de obra escrava. Na aula passada eu falei para vocês que os portugueses não conseguiram domesticar os índios, porque os índios tinham um modo de vida bem diferente, né? E como eles conheciam bem o território, eles conseguiam fugir com facilidade. Já os escravos, eles já foram passíveis de se tornar trabalhadores forçados, e aí esses africanos vieram para o Brasil para a condição de escravo. Essa condição de escravo era trabalhar como propriedade do dono, né? Ele virava uma propriedade sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de condição sanitária, psicológica ou humana necessária. Eram tratados como coisa, como um objeto de produção, tá? Como uma ferramenta do processo de produção, certo? E aí eles inicialmente foram trazidos para a região nordeste do Brasil para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, tá? Depois foram também para a região sudeste, para Minas, para trabalhar com ouro, e depois para a região sudeste para trabalhar com o cultivo do café. Além disso, eles também serviam como empregados domésticos, né? Transportadores, né? Então eles estavam em todos os lugares do Brasil. É que uma grande quantidade se concentravam nessas principais regiões produtoras, certo? Bom, quando a gente fala dos afrodescendentes no Brasil, a gente tem que ter em mente que eles deixaram, né, pra gente muitas influências. Nós estamos falando de estrutura da população, e aí toda vez que a gente fala de estrutura da população, a gente tem plena condição que não dá para eu falar de Brasil e falar que o Brasil é de uma cultura só. Não dá para eu falar de Brasil e falar que nós somos descendentes de um só povo, porque o Brasil tem uma miscigenação, uma mistura muito grande.
E cada um dos povos que aqui esteve presente na nossa formação deixou muita influência, e essas influências elas se juntam e formam a cultura brasileira, que é uma cultura muito diversificada. Bom, os afrodescendentes eles deixaram muita influência na nossa língua, né? Palavras, né? Palavras como moleque, tambor, são palavras que vieram de idiomas africanos, principalmente o banto, né? Os povos bantus, né? Um povo de uma região da África, que a maior parte, né, dos africanos que vieram para o Brasil vieram dessa região. Então nós temos muita influência dos povos bantus, que os orixás, por exemplo, né, da influência da religião, né, lá do candomblé, Ogum, Oxum, Oxóssi, Iemanjá, são derivados desse povo. Então a gente também tem influência na religião, né? Tem religiões africanas no Brasil. A gente tem muita influência na culinária, né? E aí, quando eu falo influência na culinária, vocês já logo vão pensar em feijoada. Exatamente. Mas não só feijoada, tá? Também uso de pimenta, de condimentos fortes, tá? O pé de moleque, que é um doce de amendoim, o quindim, também é origem dos afrodescendentes, né? Mas o mais famoso de longe é a feijoada mesmo. A música, né? O nosso axé, o, o frevo, né? O samba, tudo derivado dos africanos, tudo derivado da influência dos africanos na nossa vida. Na literatura também, tá? Na dança, porque pensa só, veja bem, quando eu falo da dança, né? Se a gente pensar nos europeus, o tipo de dança europeia eram as valsas, né? Essas danças todas meio travadas. Os índios, como que os índios dançavam? Pulando, fazendo dança da chuva. E aí a gente tem uma dança que é muito característica, né? A gente, como dizem por aí, né? A gente tem ritmo, né? Essas danças que o corpo ele tem mais ritmo, mais gingado, né? Essas danças que tem muitos negócios de rebolar, essas coisas, é dos africanos. É originária das culturas africanas. Então, a maior parte, né? Porque a nossa, até mesmo as nossas danças que são danças europeias, tem um gingado, né? Um negócio bem ligado ao swing africano, tá? Porque a gente herdou muito isso deles. Senão nós ou dançaríamos travados, iguais os portugueses, ou pulando igual a dança da chuva indígena, tá? Bom, em 2010, então a gente deve muito, muito da nossa cultura, muita coisa importante da nossa cultura, né, aos afrodescendentes. Muito mesmo. Em 2010, 50% da nossa população era afrodescendente, tá? 50% da nossa população era composta de afrodescendentes. Quem são esses afrodescendentes? De acordo com a apostila, os pretos e os pardos, tá? A denominação do IBGE, gente, é preto, tá? É a denominação do IBGE. E pardos. Os pardos são os mestiços, certo? Então, 50% da população estava nesse grupo aí de afrodescendentes. E aí que, apesar de 50% da população estar no grupo dos afrodescendentes, a gente tem que pensar muito na representatividade dos afrodescendentes. Se 50% da nossa população autodeclarada é afrodescendente, né? Onde é que estão esses afrodescendentes? Porque se a gente reparar nas novelas, na televisão, na ciência, na política, eles não têm muita representatividade. Mas eles são a maior parte da população. Coisas para que a gente repare, para que a gente faça uma análise, né? De que o preconceito existe, ele existe da forma velada, da forma explícita, e a desigualdade existe sim. Uma desigualdade carregada dos tempos coloniais. Por que uma desigualdade carregada dos tempos coloniais? Porque quando houve a abolição da escravidão, que os afrodescendentes deixaram de ser escravos, eles não receberam nenhum tipo de ajuda. Agora pensem só se não é incoerente. Você traz a pessoa forçada do país da pessoa, ela trabalha por anos sem receber nenhum dinheiro, porque eles não recebiam nada.
e são propriedade do dono. Um belo dia eles falam: você tá livre. Só que você tá livre para quê? Livre para onde? Se você só sabe trabalhar na fazenda, como que você vai voltar para o seu país? Nem o mínimo, né, de colocar tudo no navio e levar de volta para a África, né? Poderiam, enfim. Já não fazia muito sentido porque já fazia 3 séculos, né? Eles não iam encontrar só descendentes dos seus antepassados. Mas eles foram trazidos de um lugar forçado. Então, o mínimo que teria que ter sido feito era garantir uma condição de vida para eles. Mas isso não foi feito. Eles só foram assim: ó, vocês estão livres, podem ir. Sem ter para onde ir, sem ter com que trabalhar. E é lógico que a abolição da escravidão aconteceu fisicamente na lei. Mas e o sentimento da população? O sentimento de preconceito da população? Ou vocês acham que quando houve a abolição da escravidão, os afrodescendentes conseguiam emprego fácil? Não, eles não conseguiam emprego fácil. Eles foram para as cidades, não conseguiam empregos na cidade. Quando conseguiam empregos, era um emprego bem mal remunerado. Eram tratados ainda bem de forma desigual, com inferioridade. Então, o sentimento da população não tinha mudado, só tinha mudado a lei. Então, isso faz com que eles carreguem uma herança, né, de desigualdade, uma herança de que eles foram prejudicados socialmente aqui no Brasil muito grande mesmo. E hipocrisia dizer que o preconceito não existe no nosso país, porque existe sim. É lógico que nós, na nossa realidade, a gente não vê isso, né? Mas a gente tem que enxergar ele numa macroestrutura, né? De analisar que a maior parte da população pobre é composta de pardos e negros, que a maior parte da população nas regiões de miséria do país, né, nas favelas, é composta dessa parte da população, de afrodescendentes. Que existe um pré-julgamento em relação a eles, né? Então, existe sim, a gente precisa entender a macroestrutura desse processo de preconceito. Na atualidade, a região que tem a maior quantidade de afrodescendentes é Norte, Nordeste e Sudeste. E aí a gente tem que pensar por que Norte, Nordeste e Sudeste. Norte, porque eles vieram trabalhar no ciclo da borracha. Nordeste, porque vieram trabalhar com a cana-de-açúcar. E Sudeste, por causa do café. Então, são as regiões onde houveram ciclos econômicos que atraiu uma grande quantidade de escravos, que necessitou de uma grande quantidade de mão de obra. E aí, os estados que têm a maior quantidade de afrodescendentes é Bahia, Amazonas e Pará, tá? Tem um mapa aqui que mostra, né, a quantidade de afrodescendentes, né, a população de pretos e pardos no Brasil, tá? Vou lembrar vocês de novo que a expressão, o termo preto, ela é a oficial do IBGE, certo? O problema dessa expressão é usar ela com cunho preconceituoso, tá? É a denominação oficial do IBGE. A gente só não pode usar ela com cunho preconceituoso, né? Com jeito de falar pejorativo, com jeito de falar preconceituoso. Mas é a denominação do IBGE. Entretanto, é muito complicado usar essa denominação pelo cunho pejorativo, né? Então, hoje a gente usa muito o termo afrodescendente, que é o termo menos pejorativo, que carrega menos preconceito, porque qualquer um dos termos carrega preconceito. Carrega preconceito pelo modo de falar, por uma história de preconceito que a gente tem no Brasil. Mas olhando aqui, ó, a gente vê que a maior parte da população realmente, na verdade, é no Brasil inteiro, tá? Tem uma diminuição da quantidade aqui na região sudeste, mas a região norte, nordeste, é as que concentram a maior parte dessa população, tá? E aqui na região sul, uma menor quantidade dessa população, da população de afrodescendentes. Quando a gente fala dessa população de afrodescendentes, a gente tem que ter em mente também que é a população autodeclarada, porque a gente sabe que no Brasil é tudo miscigenado. Todo mundo tem descendência dos 3 grupos, né? Dos afrodescendentes, dos indígenas e dos europeus que tiveram aqui. Todo mundo na sua árvore genealógica tem descendência desses 3 grupos. É muito difícil encontrar, só se for uma família que veio de fora do Brasil, que não tenha
descendência dos 3 principais grupos que formaram a estrutura etária do Brasil, tá? Bom, a desigualdade social entre a população afrodescendente no Brasil e a população autodeclarada branca hoje em dia ainda é marcante, né? Principalmente em relação à distribuição de renda. Acreditem vocês ou não, mas existem algumas pesquisas do IBGE que mostram que pessoas afrodescendentes têm salários menores em determinados empregos que pessoas brancas, né? Não em empregos onde o salário é pré-determinado, né? Por exemplo, professor, tem um piso salarial, ganha aquilo lá. Mas em empregos que o salário ele pode variar, como, por exemplo, quem trabalha com mídia, quem trabalha, por exemplo, ator, modelo, né? Não esses famosos que a gente conhece, mas os que estão começando. Quem trabalha com empresas, com administração de empresas, né? Grandes cargos em empresas como de diretor de empresa, tem diferença no salário. Existe diferença no salário de homem para mulher, por questão de preconceito de gênero, muito no Brasil ainda, e tem diferença também por questão étnica, por questão de cor. Infelizmente, isso existe. Tem muito estudo no IBGE, se vocês pesquisarem, vocês vão ver gráficos, né? A gente estuda muito isso lá no 6º ano. Alguns de vocês estavam comigo no 6º ano e a gente viu muitos gráficos disso, né? Dessa diferenciação. Bom, existe fator também de desigualdade do nível de renda, que eu falei para vocês. Desigualdade, então, de renda. Desigualdade na escolaridade. E isso é muito óbvio, né? Se uma grande parte da população afrodescendente é pobre, uma grande parte da população afrodescendente larga mais cedo os estudos para trabalhar. Então, a gente tem uma menor porcentagem de afrodescendentes nas universidades, no ensino médio. Porque todo essa miséria, essa pobreza carregada historicamente, né, ela acaba fazendo com que a necessidade básica obrigue a pessoa a ir trabalhar. Mais uma vez eu falo para vocês que essa é uma realidade, uma macro-realidade, tá? Não é a nossa realidade aqui. Nosso município é pequeno, é diferente, é uma conjuntura diferente. Nós estamos falando de Brasil numa macro-realidade. Estamos falando de Nordeste, estamos falando de favelas no Rio de Janeiro, favelas em São Paulo, estamos falando do Amazonas, né? A gente vive num município onde a gente não vê muito, né? Essas coisas de quase não existe preconceito, essas desigualdades. Existem, sim, mas não tão evidentes quanto nas grandes cidades, tá? Oportunidade de emprego, né? Existe ainda, né? Também, gente, o preconceito em relação ao emprego. E também a questão, né, que eu já falei para vocês, de parar de estudar para contribuir com o orçamento familiar. Bom, então a gente estudou as duas populações que carregam, né, dificuldades em relação à formação do Brasil ainda, o Brasil colônia, que são os indígenas e a população afrodescendente, né? É muito importante a gente. São assuntos muito delicados de se tratar, muito delicados mesmo, porque qualquer palavra errada nesses assuntos, elas podem ser maximizadas. Mas a gente tem que ter a noção, como eu falei para vocês, não existe mais a hipocrisia de dizer que não existe o preconceito. Existe, né? Com indígenas, com afrodescendentes, tem preconceito de gênero, né, em relação a mulher e homem, tem preconceito de opção sexual. Então, existem preconceitos no Brasil, preconceitos da nossa sociedade, né, um pouco tradicional, e a gente tem que trabalhar para esses preconceitos acabarem, certo? Bom, então essa foi a aula de hoje, né? As atividades para hoje, atividade 3, 4 e 5, e a tarefa mínima e tarefa complementar da aula 18, certo? Vou lembrar vocês mais uma vez que é a nossa prova, tá? Da aula 10 à aula 18, certo? E tá lá na página
416. A aula de hoje. E a nossa prova da aula 10 aula 18, certo? Então, até a próxima aula. E estudem para a prova.